Eu me emociono muito ainda com esse movimento de transformação que o ser humano tem, esse movimento de conquista, que quando a gente tem uma boa ideia, uma ideia tem um bom propósito, e essa ideia você deixa ela fluir, independe do tamanho dela, independe da distância que a gente tenha que percorrer, independe do ponto inicial que nós estejamos. Quando a gente deixa essa ideia se desenvolver sem cuidar muito das limitações da realidade, isso ganha um volume, ganha uma energia, ganha uma força que o universo conspira a favor. O mundo vai pedir licença para a tua ideia passar. É nisso que eu acredito. E a ideia, a história de hoje, ela tem como protagonista a criança e o propósito a preservação das águas, preservação dos recursos hídricos. Para falar em água, eu começo perguntando se vocês sabiam que 97,5% de toda a água do planeta ela é salgada. Os 2,5% de água doce, 1,7%, desses 2,5%, 1,7% eles estão presos nas geleiras. 0,5% são águas subterrâneas. Apenas 0,3% são águas de fácil acesso ao ser humano. E essa água, além de pouca, ela é muito mal distribuída. O Brasil, por exemplo, é um país muito rico em recursos hídricos. Mas ela, quase 70%, ela está na região norte, que só tem 6% da população brasileira. A gente aqui do Nordeste, que nós representamos quase 29% da população, só tem disponível 3% dessa água, desse recurso. E a gente sabe o que é uma região sem água. Região sem água é região de miséria, é região de fome, de alta mortalidade infantil. É uma região de baixa perspectiva. É uma região que a perspectiva é a fé, é o êxodo. E a gente ainda escuta mais a ONU fazer, ela vem repetindo isso, que lá em 2050, se a gente não muda nosso conceito hoje de como lidar com esse recurso, de parar de utilizá-lo ele como se ele fosse infinito, de desperdiçar, a gente vai ter lá, em 2050, continuar poluindo também sem muita cerimônia, né? Achando que alguém vai chegar e limpar o que a gente está fazendo. Lá em 2050, quando a população vai passar de 9 bilhões de habitantes, quase 50% vai estar vivendo em regiões como essa, de baixíssima disponibilidade de água. São mais de 4 bilhões de pessoas envolvidas num processo como esse. Esse é o propósito, cuidar dessa água, preservar isso. E a gente vai falar de um grande contaminante. O contaminante que a gente vai falar é o óleo. A legislação brasileira diz que 1 litro de óleo contamina até 20 mil litros de água. E a ideia está pautada nisso, da gente retirar o óleo do ambiente com participação ativa da sociedade. Esse óleo está na cozinha de vocês, está na cozinha do restaurante, na cozinha dos hotéis. A gente precisa que a ideia seja comprada para que o óleo possa ser recolhido. E a ideia foi desenhada de maneira que a gente vai recolher esse óleo, vai levar para uma fábrica, vai ser reciclado e vai entrar na fabricação de sabão. E a cada litro de óleo coletado tem uma contribuição financeira para um hospital de referência de atendimento à população carente, que é o IMIP. E aí vamos sair para vender essa ideia. E o que a gente encontra, isso há 5 anos atrás, são as portas fechadas. Ninguém queria ouvir, porque o óleo é sujo, o óleo tem mau cheiro, o óleo atrai insetos. A gente não vai querer falar nisso, né? Vamos continuar jogando óleo na pia como a gente sempre fez. Mas a ideia é bem desenhada, a gente precisa achar alguém que queira ouvir. E aí uma porta se abre, é a escola. A escola de ensino fundamental, a criança. E essa criança ela tem um interesse inacreditável por qualquer tema que fale sobre o planeta. Ela quer saber por quê. A gente vai dizer que esse óleo vai se espalhar pela água e não vai deixar a luz passar, não vai deixar o oxigênio passar e vai
comprometer toda a biodiversidade. Está dado o recado. A criança compra essa ideia e sai em defesa dela. Ela quer saber o que vai fazer. A gente diz, recolhe o óleo na garrafinha depois de usado e leva para a escola que ele vai ser recolhido. E ela sai em defesa dessa ideia como um super-herói. Ela acredita nisso e vai lá, esse planeta é meu e eu vou cuidar dele. Porque eu fazendo uma comparação, na minha infância, por exemplo, se falasse no mundo, o mundo era o quintal, era a rua, no máximo o bairro. A criança de hoje, quando você fala no mundo, o mundo é o planeta. Tudo que se refere a ele interessa a ela. E ela contagia os professores, ela contagia todo o corpo docente com esse movimento, levando a garrafinha de óleo para dentro da escola. E os professores começam a divulgar isso e levar essa ideia para outra escola, e a gente vai para outra escola e leva outra. E esse movimento começa a ganhar um corpo grande entre as escolas. Ainda teve algumas escolas que abriram um espaço maior, de abrir as portas e a criança ir lá em Dona Marta, que vende a batatinha frita, Seu Pedro, que vende a coxinha, o pastel, e eles vão lá ensinar que não pode mais jogar o óleo no ambiente, e esse óleo começa a ser recolhido. Teve uma escola que ganhou um prêmio aqui, um prêmio em Recife, de um órgão ambiental, porque ela conseguiu mudar todo o entorno da escola, porque as crianças foram de porta em porta e conseguiu mudar. E aí você vê a rede coletora de esgoto numa situação melhor em torno da escola, com a participação das crianças nesse processo. Elas convencendo. Tem uma outra escola que está a 90 quilômetros daqui, em Limoeiro, que ela foi para Rio Mais 20 apresentar esse projeto, que ela está criando, tornando a cidade de Limoeiro uma cidade de hábitos sustentáveis. Hoje, para minha grata surpresa, antes de eu vir para cá, essa matéria estava no Globo Viver e Preservar. Essa escola, as crianças coletando óleo e divulgando e falando desse trabalho. Essa ideia também ela andou um pouco mais e virou fonte de inspiração para duas teses de mestrado. Uma falava sobre rede coletora e a outra como se faz uma logística reversa de um material tão fracionado. E aí, essa ideia, depois desse convívio com as crianças, ela chegou para a Companhia de Saneamento do Estado, e ele quis comprar a ideia, disse, eu vou apoiar, porque ela entope galeria, ela provoca alagamento, e aí a Companhia de Saneamento ela abre as portas de todas as suas lojas para que a população ao redor, toda a comunidade ao redor, possa levar o óleo para lá. E assim saiu da escola, foi para a Companhia de Saneamento, e mais uma porta se abre, que é a indústria. E a gente vai divulgar esse trabalho na indústria. É um público diferente, né? É um público adulto, masculino, que a gente vai falar sobre não botar o óleo na pia. Não exatamente esses atores que estão na cozinha, mas a gente tinha que falar com eles. E quando a gente está lá reunido, no intervalo de trabalho, muitos homens, a gente começa a falar sobre esse tema de que não pode jogar o óleo, e um funcionário levanta a mão lá e ele começa a falar, meu filho Paulinho já me contou, já convenceu toda a família de que óleo não pode ser jogado na pia. Mas ele diz isso com tanta emoção, com tanto brilho nos olhos, que convence, ele vira o grande palestrante. Ele convence a todos os colegas de trabalho por aquele orgulho dele. E a gente saiu para divulgar essa ideia em outras indústrias, e na sua grande maioria a mão se levantava, e aí tinha Marcela, tinha Júlia, tinha Paulo, tinha André, tinha inúmeros atores que já tinham contado essa ideia para seus pais, e eles estavam lá cheios de orgulho divulgando. Depois da indústria, essa ideia começou a ser mais fácil, ela foi ganhando formas e diversas cores, que aí uma empresa de água mineral, uma empresa que vende gás, acha bacana a ideia porque ela bate de porta em porta e começa a divulgar isso e coletar o óleo. Tribunal de Contas, é o Tribunal de Justiça, que abre a porta do fórum para que a comunidade ao redor possa levar o óleo para dentro do tribunal, e a gente para dentro do fórum, e a gente vai lá e recolhe.
porque a ideia começa a andar mais ou menos sozinha. E aí, esse ano, teve uma parceria muito bacana, que foi a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação pediu para que essa ideia fosse implementada em 80 escolas do ensino médio. Agora a gente pegou um outro público, que são os adolescentes. E aí, como a gente estava falando aqui, uma escola, 2 escolas, dessas 80 escolas, são 200 escolas no programa, divulgando essa ideia, com uma força inacreditável. A gente não fazia ideia da força que tinha essa rede infantil, quando a gente estava falando com as crianças, e como ela tinha força de chegar e convencer a mãe, o pai, a coletar esse óleo e a divulgar essa ideia. E aí, mais um convite especial, que foi implementar essa ideia lá na ilha de Fernando de Noronha. E aí eu fui para a ilha e a gente foi num auditório assim, todos os empresários estavam convidados a vir assistir a palestra, eram 60 pessoas convidadas, e na hora da palestra apareceu um único empresário. A palestra foi dada em respeito a ele, e aí um certo constrangimento da coordenação do projeto, né, da área de meio ambiente, pediu desculpa, disse que a gente teria um outro evento, que ia chamar de novo, e aí eu pedi, deixa eu ir na escola, só tem uma escola na ilha, deixa eu ir na escola falar. Eu estava com um treinamento montado para falar com as crianças sobre isso. E aí a gente foi para a escola lá no outro dia, mas me pediram para falar com os professores. E eu fui falar com os professores e a coordenação da escola. Uns acreditaram, outros acharam que tinha que ter alguma coisa em troca, exatamente o que é que a escola ia ganhar com isso. E é uma resposta muito difícil de dar a um educador quando ele pergunta e o que é que a escola vai ganhar com isso, né? Mas aí eu pedi, deixa eu ir para a sala de aula. Mas não tem tempo, eu digo, tá bom, eu não apresento o trabalho, eu vou para a sala de aula e quero ter uns minutos que vocês me derem para falar com as crianças. E eu fui, a primeira sala que eu cheguei, eu sentei no chão para falar com as crianças, porque elas estavam fazendo tarefas, desenhando a sala de menor idade. E aí falei com uma sala, 2, todas as salas da manhã, até o ensino, até o pré-vestibular. Falei com todas as salas da tarde, do mesmo jeito. E aí, vamos lá, né? Está lançado. À noite, tem uma faculdade à distância. E eu pedi para ir lá contar essa história também. Para a videoaula, interrompe, lógico que isso não é bem aceito. Eu pedi licença e fui contar qual era o propósito dessa ideia de recolher óleo, o porquê e como se daria. Aquele pessoal vinha do trabalho, tudo cansado, olhando para mim assim, mas quando eu comecei a falar, que eu vim falar de coleta de óleo, aquela cena da indústria, ela se repete. E aí a mão se levanta e uma mãe chega lá e começa a dizer, minha filha, Marcela, já me contou que não pode mais. E aí outra levanta a mão e naquela sala cheia de alunos, umas 10 pessoas levantaram a mão para dizer o nome do seu filho e com muito orgulho repetir que aquilo que eu tinha falado agora, há 2 horas, 4 horas atrás, já tinha sido levado para casa e já tinha sido convencido. Então, para a administração da ilha, aquilo era uma grande incógnita. Para mim, era a certeza de que o programa na ilha ia dar certo. E 2 meses e poucos depois, nós retiramos 3.000 litros de óleo da ilha. Com 1 ano de programa, são 10.000 litros de óleo retirado de Fernando de Noronha. O fechamento disso, se a gente tiver números para falar, é que a ideia nasceu em Recife. Hoje ela já está sendo replicada em 34 municípios do estado. São 1.900 parceiros defendendo essa ideia. 200 escolas no programa. E 230 pontos de entrega voluntário, que é para a população, de uma maneira geral, poder participar disso. São mais de 55.000 pessoas sensibilizadas nesse tema. E durante esses 5 anos, a gente recolheu aí
2 milhões, retiramos do ambiente, né? 2 milhões e 700 mil litros de óleo. Se a gente for fazer uma relação lá com a legislação brasileira, que eu falei no início, que 1 litro de óleo contamina até 20 mil litros d'água, a gente pode dizer que ajudou a preservar 54 bilhões de litros d'água. Hoje, essa ideia recolhe por mês uma taxa de 80 mil litros de óleo mês. E eu quero agradecer a vocês, dizendo que se eu não tiver conseguido sensibilizar vocês com essa ideia, peço a todos que contem essa história às suas crianças. Muito obrigada.